Seja muito bem-vindo à temporada multimídia de 2017 do programa Deu Certo. Hoje, você é nosso convidado especial para embarcar nessa experiência de aprendizado da comunicação multimídia. Multimídia é a técnica para apresentação de informações que recorre a diversos meios de comunicação de maneira simultânea, mesclando texto, som, imagens fixas e animadas. E é justamente sobre esse tipo de comunicação que vamos falar com os entrevistados da temporada, colhendo depoimentos e documentando experiências de interação com os meios de comunicação multimídia. Os responsáveis pela apresentação do primeiro programa somos nós 5, Crisele, Fábio, Felipe, Renan e eu, João. E para abrir a temporada com chave de ouro, a entrevistada de hoje é a Lucimar Lescano. Jornalista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Lucimar encanta a todos com sua postura elegante e sua qualidade de apresentação do noticiário MSTV segunda edição da TV Morena, onde diariamente passa confiança e credibilidade aos telespectadores. A estreia da temporada também traz um sorteio imperdível para você interagir com o programa e concorrer a um par de ingressos para o show do Nando Reis, no dia 3 de setembro, aqui em Campo Grande. As regras para participar a gente vai falar já já. Então vamos ao que interessa, a temporada multimídia 2017 do Deu Certo está no ar. Mais uma vez, bom dia e obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 23 de agosto, dia do internauta. Então hoje é seu dia para você que está aí assistindo através do seu computador, do seu celular. E obrigado, Lucimar, pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Você sofreu um pouco na minha mão nesses últimos dias, eu te incomodei muito, mas obrigado por estar aqui. Viu? A gente vai falar sobre as regras do sorteio para os ingressos do show do Nando Reis daqui a pouquinho, mas você já pode compartilhar a live que já vai estar participando. Bem, lembrando que o Deu Certo é uma atividade da disciplina de comunicação multimídia, ministrada pela professora Cristina, que está na Switcher, dirigindo o programa e pode aparecer a qualquer momento para comentar as interações e perguntas que vocês, internautas, fizerem aqui na live, né, professora? Isso mesmo, pessoal. Estou por aqui. Qualquer coisa de interação, de perguntas para a entrevistada, eu estou por aqui e vou passar para vocês. Oi, bom dia, Lucimar. Olá, Bom dia para quem está assistindo aí em casa. E para começar as perguntas, eu queria que você contasse para a gente como foi a sua trajetória no jornalismo. Bom dia para todos vocês. Bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências que eu já tive no jornalismo. Eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade, com 20 aninhos. E foi assim da maneira mais improvável. Já no primeiro ano, fiquei sabendo que tinha uma vaga aberta numa emissora aqui de Campo Grande. E aí o pessoal começou a comentar e falou, vai lá fazer o teste. Eu fiz o teste, passei e comecei a apresentar o telejornal, a segunda edição do telejornal. Até hoje? Da emissora. Isso lá com 20 aninhos, gente. Hoje eu tenho 45. Então já são 25 anos de televisão. E comecei na televisão assim da maneira mais improvável, imagina, como apresentadora, né? Depois que eu fui para reportagem, tive essas experiências na rua, aí depois edição, voltei para a apresentação que eu tô até hoje, né? Mas foi já no primeiro ano, por uma força aí do destino. Bom, muito legal. A Crisele agora fez uma participação, mas como eu já disse antes, hoje é dia do internauta. E você, internauta do programa, vai poder ganhar um presentão. A nossa plateia também vai poder ganhar. Que é um par de ingressos para curtir o show do Nando Reis no dia 3 de setembro. Para concorrer, basta compartilhar a nossa live. E quem comentar uma pergunta para a Lucimar, ganha 2 cupons para participar do sorteio. Mas você só pode comentar uma única pergunta. Se comentar mais de uma, infelizmente, vai ser desclassificado. Então tá valendo. Comenta uma pergunta para a Lucimar e compartilha a live do programa. Agora a nossa amiga Crisele vai lá para a Switcher organizar o sorteio. E Posso participar do sorteio, Crisele? Pode. Pode. Crisele, vem aqui um pouquinho. Você quer deixar algum recado para a Lucimar, para os internautas? Gente, quem compartilhar e ganhar, por favor, me leva, tá? Eu tô nessa expectativa de alguém me levar. E bom programa, Lucimar. Depois a gente se fala. Você volta no final. Uma salva de palmas para ela, por favor. Então, Lucimar, por que você escolheu o jornalismo? O que passou na sua cabeça quando você decidiu que queria isso para sua vida?
Eu sempre digo que eu não escolhi o jornalismo, foi o jornalismo que me escolheu. Porque eu fiz vestibular para jornalismo e direito, aqui na UCDB, inclusive. E passei para os dois. Só que daí, como jornalismo era na Federal, aí eu acabei optando pelo jornalismo. Mas não tinha aquela coisa, aquele desejo, quero fazer jornalismo, porque isso já está programado para a minha vida. Foi de uma maneira muito natural. Comecei a fazer, me identifiquei muito com o jornalismo, com a área de humanas. Eu já tinha na minha cabeça que eu não queria nada de exatas. Eu sempre trabalhei a matemática assim, para a necessidade, né, das provas e das notas. E brinco muito até hoje. Eu falo, gente, quando tem alguma matéria sobre economia, alguma coisa assim, eu já falo, eu sou jornalista porque eu não me entendo com a matemática. Mas aí foi nessa linha assim, de querer aprender mais. Eu sempre gostei muito de ler, então foi numa condução nessa de querer ler e querer conversar com as pessoas, ter experiências de vida, trocando ideias, compartilhando emoções, que é o que a gente faz no jornalismo. A gente leva informação, mas leva também muita emoção. Né? Muito bem. E como é a sua rotina? Então, hoje a minha rotina eu sou chefe de redação voltada para o núcleo de rede, que é o núcleo que conversa diretamente com os telejornais nacionais, todos da Rede Globo. Então, toda a apuração e toda a coordenação de reportagens que a gente pode ou não oferecer para a rede passa pelo meu núcleo. Então, eu faço essa coordenação, faço a apuração também. Por exemplo, uma notícia que acontece logo de manhã, que a gente já imagina que pode ter um enfoque para o Jornal Nacional. Então, eu já começo a fazer essa coordenação para decidir, vamos ofertar essa reportagem para o Jornal Nacional, com um repórter tal, vamos entrevistar fulano, beltrano, enfim. Toda essa condução já começa desde cedo, de manhã, eu já vou para a TV cedo. Aí, à tarde, saio para o almoço, aí, à tarde, continuo com todas essas coordenações e aí apresento o segunda edição, né? Então, à tarde, eu também fico voltada para a rotina do segunda edição, que é gravar um áudio, um texto, né, do apresentador, gravar as chamadas e aí a apresentação no início da noite. Lucimar, você tem alguma referência jornalística, alguém que se inspira, ou seja na bancada, na vida? Então, no início da faculdade, assim, eu tinha muita referência dos jornalistas de impresso. Gostava muito, assim, de ler alguns jornalistas específicos da Folha de São Paulo, do Estadão, porque eu tinha uma preocupação, assim, de conduzir a minha forma de trabalhar com muito conteúdo, assim, analítico também, não ficar só na parte superficial da notícia, né? E isso acho que o impresso dá muito para a gente, né? De você acompanhar como é a condução do impresso, o que você pode pegar dali para também levar para a televisão. Eu tinha algumas referências assim no jornalismo impresso. Sempre gostei muito do William Vac, que hoje está no Jornal da Globo. Uma referência também assim que eu acho bacana citar. O texto da Ilse Scamparini. Acho fenomenal, gosto muito. A narração dela também me encanta muito. Legal. Pessoal, eu vou me meter agora aqui com as nossas interações. Opa. Nós já estamos formando uma boa audiência, né, Lucimar? Audiência certa, hein, Lucimar? É o seguinte, muita gente já comentando para a live. Sério? Vou falar alguns nomes aqui. A Nilma Barbosa Dias, né, tá parabenizando os meninos. Lembrando que a família já começou a entrar aqui, hein, gente? E tem algumas perguntas já para você. Tá? A Tânia Gabriele dos Santos está perguntando qual foi a reportagem que mais tocou a sua vida nesses 20 anos de carreira. Nossa, é muita coisa, né? Quando me convidaram para vir aqui falar, eu sempre digo, gente, que eu sou tímida demais. Eu prefiro perguntar do que responder. Por que será, né? E assim, são tantas histórias que eu precisava ficar buscando, assim, né, na memória. E aí, como me disseram, né, que eu teria que falar da trajetória, enfim, eu fiquei pensando, assim, em muitas situações. Teve uma reportagem que eu fiz, não vou lembrar quando, essas questões de datas eu não consigo, mas era sobre o tráfico de drogas, que é uma coisa... Gente, já tenho 25 anos de carreira e hoje em dia a gente ainda está lidando com esse imenso desafio que é o tráfico e o consumo de drogas. E eu entrevistei um jovem, devia ter seus 16, 17 anos, numa casa de reabilitação. Fiz a matéria, tudo.
depois de um certo tempo, não lembro quanto tempo também, ele me mandou uma carta. Eu recebi lá na TV uma carta, olha, nós somos do tempo da carta, viu, né? Dizendo que ele, depois daquela reportagem, ele tinha despertado para a vida, eu me arrepio até hoje, e que ele ia começar a fazer um processo realmente de reabilitação, que a partir daquele momento, da minha reportagem, da conversa que eu tive com ele lá, ele estava realmente disposto a se reabilitar e começar uma nova vida. Eu achei aquilo fantástico, assim. E essa é a nossa responsabilidade como jornalista, né? A gente não está só para informar, só para dizer o que está acontecendo na sociedade, mas de alguma maneira também colocar o nosso dedinho lá para tentar melhorar. E acho que eu fiz isso com uma pessoa que até hoje me marcou muito. Lucimar, desculpa, a gente vai pôr mais uma perguntinha aqui. Tudo para bem. o roteiro de vocês. Fica à vontade. Mais a audiência, você sabe, né? O Joel de Reis, ele está perguntando, você procura chegar a um telejornal nacional ou já não é um objetivo, ou não sei se foi um objetivo da sua vida alguma vez? No início a gente sempre tem essa perspectiva, né? E aí eu tive boas oportunidades, sempre muito já no início da carreira. Eu acho que isso foi uma forma até de me testar mesmo e dizer até onde vão os meus limites, até onde eu quero encarar esses desafios. Então eu tive uma boa experiência na Globo News, logo no início da Globo News. Eu trabalhei no Rio por um tempo bacana, assim, eu já cheguei fazendo uma cobertura nacional muito forte, que foi a CPI dos bancos. Eu não sei se vocês jovens vão lembrar desse momento, mas foi um período também já de muita discussão sobre a corrupção no país. E aí eu até lembro, não sei nem se a gente vai ter tempo para essas coisas, gente, vocês me cortem, tá? Mas eu lembro que eu tinha chegado, acho que numa sexta ou sábado, no Rio. E aí, na segunda-feira de manhã, a chefe de redação me perguntou, você já leu a Veja hoje? Aí eu falei, não. Aí ela me entregou a Veja e falou, vai lá para frente da Polícia Federal que você vai cobrir a CPI dos bancos. Falei, ok, bom dia, vamos lá. E foi uma experiência maravilhosa, assim, e junto ao lado de grandes jornalistas brasileiros, isso foi muito bom. E aí, uma sequência de reportagens nacionais que eu fiz, já aqui em Campo Grande mesmo, porque a gente tem essa possibilidade, né? Não precisa necessariamente você ir para outra emissora ou para outro estado. Então, eu já tive essa experiência aqui. Estou tendo essa experiência agora, depois de muito tempo, até fora do ar, né? Que eu fiquei na área de gestão de pessoas, né? Então, fiquei fora do ar 5 anos. E agora estou tendo essa experiência novamente no núcleo de rede. Recentemente fiz uma entrevista que saiu no Fantástico. Então, assim, hoje eu diria que não caberia, assim, não tenho esse desejo e mesmo se surgisse alguma oportunidade, talvez não, porque eu já tenho 2 filhos pequenos que quero que sejam criados aqui, por enquanto, que Campo Grande é uma cidade ainda que nos permite, né, você almoçar em casa, né, pegar os filhos na escola. Então, isso eu acho que para quem está construindo uma família é importante. Então, eu gosto muito da rotina que eu tenho hoje. Obrigada, Lucimar. Tem muitas perguntas aqui, a gente vai deixar para o próximo bloco. Vamos seguir daí, João. É o Fábio. Então, Pode ir. Vamos lá, Fábio. vou aproveitar a pergunta da Tânia e perguntar para você se você já passou algum aperto ou alguma experiência inusitada na profissão. Ixi, algumas, hein? Teve uma cobertura de invasão de terras em Miranda, uma vez que a gente chegou na fazenda e aí era invasão, ocupação de terras por índios. E eles não queriam dar entrevista, mas a gente foi com um intérprete e meio que vamos ver o que acontece. Então a gente resolveu e entrou na fazenda, porque não podia nem entrar, na verdade. Mas como a gente estava com um intérprete, um indígena, né, de uma liderança, nós entramos e aí estacionamos o carro perto da casa onde estariam alguns indígenas, né? De repente, eu vou usar uma expressão assim, que brotou centenas de índios. E eles estavam muito nervosos. Então, aquilo assim, foi uma tensão. O cinegrafista atrás de mim, ele só falava, vamos embora, vamos embora. E eu, jornalista, né, querendo fazer a melhor cobertura do ano. E veio uma liderança muito nervosa, era uma índia, ela não queria que a gente ficasse ali, e ela falando, e eles com lanças, até eles estavam pintados, né?
E eu falava para o intérprete, diga para ela que eu gostaria de fazer uma reportagem, ouvir os índios, né, a versão deles e tal, e ela muito brava. E aí até que por fim o intérprete falou, acho melhor a gente ir embora. Aí eu ainda peguei, me dá um papel, peguei um papel, escrevi meu telefone e dei para ele, você pode entregar para ela? E ele disse que entregou para ela e a gente foi, entrou no carro e fomos embora. Eu não consegui fazer a reportagem, gente. Mas foi uma experiência, assim, que você tinha que ali controlar a tensão, o medo e aquela vontade imensa de jornalista de fazer a matéria. Bom, agora falando de comunicação multimídia, afinal, essa é a temporada multimídia do Deu Certo, né? E não podemos esquecer disso. Como é que foi a sua experiência na transição do jornalismo para a era multimídia? A gente lembra quando você fazia aquelas transmissões ao vivo, pelo Facebook lá da TV Morena, né? E como é que foi isso? Você pegou o jornalismo analógico e agora está no jornalismo digital. Quais são as experiências, quais são os benefícios e as mudanças que você sentiu na pele, como jornalista falando? Eu peguei todas, né, gente? as rotinas. E assim, não foi não, está sendo muito desafiador, né? Porque eu não tenho o chip que vocês têm na cabeça, né? Então, essa experiência da internet, de fazer aquelas chamadas, eu tive porque eu acabei incorporando na minha rotina também as redes sociais. Eu coordenava as ações que a gente iniciou nas redes sociais. Então, comecei a fazer aquelas chamadas como uma experiência mesmo, de curtição. Eu estava comentando com vocês que, né, a gente, nessa fase, fica muito nervoso. Ai, meu Deus, será que vai dar certo, né, João? Será que não vai dar? E a gente tem que curtir as experiências. Então, para mim, está sendo assim, um desafio, porque eu não sou de redes sociais. Quem me acompanha deve perceber que eu não sou de postar diariamente, não faço isso, fico semanas sem postar alguma coisa, tal, até porque eu também fico com esse receio de ficar me expondo, eu não gosto muito disso. Eu trabalho e pronto, acabou, né? Então, eu estou curtindo essa experiência, estou aprendendo junto com jovens como vocês que tem lá na redação, temos vários, graças a Deus, né, que nos ensinam, né? Eu estou aprendendo e estou curtindo bastante. Legal, então sua experiência nessa comunicação nova, nessa nova era, tá dando certo? Muito, muito. Não tem mais volta isso, né? E não tem por que voltar. A gente tem que aproveitar todas essas tecnologias. Eu e o Edinho, tá aqui atrás das câmeras, né? Já passamos poucas e boas lá nos idos de 1900, que a gente tinha muita dificuldade, fazia matéria. Não é para falar, não? A idade, já falei, 45 eu tenho, e você? Gente, é bom demais falar a idade que a gente tem, porque é experiência. Eu já tenho alguns cabelos brancos, eles estão aqui. Meu cabeleireiro falou, vem aqui pintar. Eu falei, vou pintar não. Ele falou, você tá louca? Vai acabar com a minha profissão? Eu falei, eles vão ficar aqui, porque são as minhas experiências de vida. Isso tudo é muito fantástico. E aprender, e você ter essa possibilidade de, diante das dificuldades que nós passamos, eu, Edinho, toda a nossa turma, e hoje a gente ter a condição, por exemplo, de entrar ao vivo na Ana Maria Braga. A gente fez um ao vivo lá do Pantanal, na Ana Maria Braga. Quando que eu poderia fazer isso tempos atrás? Um ao vivo no Jornal Nacional. Esses dias o JN me pediu uma reportagem 3h30 da tarde. Pensa, eu tinha 3 horas e era uma reportagem lá sobre um assunto em Assunção, no Paraguai, um traficante brasileiro, não sei se vocês lembram dessa história, que foi descoberto que ele vivia numa cela de luxo. E aí o JN pediu a matéria às 3h30 de um sábado. Eu não tinha absolutamente nada, porque como era lá em Assunção, nós, localmente, a gente tinha apurado para dar uma nota, porque era um traficante brasileiro, mas não tinha uma reportagem. E o JN diz, a gente quer reportagem, vocês vão ter 1 minuto e meio de reportagem, você já tem o tempo. O que eu ia fazer? Aí eu falo da importância das fontes, né? Você tem que ter muita fonte, nem que você faz muito tempo que não conversa numa entrevista, mas um zap ali, oi, tudo bem? Tá chovendo aí, né? E aí, aquele dia, era um sábado, uma fonte minha, que mora em Assunção, eu falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho nada, eu preciso de contatos. Ele me passou o procurador, que cuida do caso lá em Assunção, me passou o pessoal da SENAD, que é a Secretaria Nacional de Drogas do Paraguai, e aí, a partir dessas pessoas, eu tive acesso a uns 10 jornalistas, emissoras, sites do Paraguai, porque tinha vídeos, né, na internet rolando, e eu precisava daqueles vídeos com autorização, porque a gente não usa se não tem autorização.
E aí eu cheguei até um veículo lá que tinha um vídeo mostrando a cela do cara. E aí no Zap pedindo autorização, tudo. Enfim, em 3 horas eu fiz a apuração, mandei o repórter para a rua, fez a gravação, voltou, a gente editou e mandou para o Jornal Nacional. Graças à tecnologia. Meu Isso Deus. é perfeito, isso é maravilhoso. Legal, muito boa a sua Eu estou experiência. falando demais, hein? Não, Lucimar, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Perfeita troca de informação. Vai Eu sou tímida, gente, eu sou tímida. Imagina se não fosse, hein, Lu? Vamos lá, vamos continuar então por aí, João. Deixa eu falar então, Lucimar, agora a gente tem uma surpresa para você. 2 pessoas muito especiais deixaram 2 recadinhos para você e a gente vai rodar o primeiro agora. Confere lá na tela. No começo de 95, eu estava fazendo a transição do rádio para a televisão, acabara de entrar na TV Morena e eu tinha assumido com a rádio o compromisso de ser comentarista do campeonato estadual, tive que vir a Campo Grande fazer, eu estava em Ponta Porã, tive que ir a Campo Grande fazer um jogo do campeonato estadual. Estou lá concentrado na partida, comecinho do jogo, alguém bate no meu ombro. Eu dei uma olhada, era uma menina. E assim, o que essa menina está fazendo aqui na cabine da rádio, invadiu a cabine da rádio. E ela passou todo o lance que tinha do jogo, ela me perguntava o que era aquilo. E eu tinha que comentar o jogo e tinha que descrever a jogada para ela. E ela perguntava, mas isso é importante? Eu falei assim, não, a jogada não é importante. Aí, às vezes, isso é importante? Eu disse, não, essa jogada é importante. Ela anotava. Eu disse, o que essa menina quer? Terminado o jogo, ela se apresentou, Lucimar Lescano, dizia que estava acabando de entrar na televisão assim como eu, que não entendia nada de futebol e que estava escalada para fazer o jogo, por isso estava precisando de ajuda. Ela me atrapalhou o jogo inteirinho, mas ali eu conheci uma profissional obstinada pela informação, compromissada com a informação e que não mede esforços dentro do campo da ética, do bom senso e daquilo que permeia os limites do jornalismo, né? Não mede esforço para conseguir fazer uma bela produção de reportagem. Essa é a Lucimar Lescano, uma pessoa que conserva esse prazer de produzir notícia, essa inquietude, essa persistência, essa garra, e ela é tudo isso como profissional. Um belo de um exemplo para quem está começando agora. Grande Tonhão, né? Gente, Tonhão, companheiro do MSTV segunda edição, editor-chefe. Gente, isso aqui não é um arquivo confidencial do Faustão. Quase. A ideia foi essa. Não, eu só não estou chorando porque eu consigo manter a firmeza aqui. Mas o Tonhão é um parceiro, gente, de todas as horas, uma pessoa incrível. Então, tudo que ele falou ali de mim, a recíproca é a mesma, porque é um profissional maravilhoso e, assim, companheiro mesmo. E ele está sempre para ajudar. E me ajudou, né, gente? Realmente foi essa circunstância. Lembra lá da CPI? Não sabia nada, fui. E aí, vai lá fazer futebol. Gente do céu! Tá certo que eu já sabia o que era impedimento, né? Eu tenho vários irmãos, né? Um jogador de futebol, então eu sabia o que era impedimento. Mas de resto, eu não conhecia os jogadores. Enfim, como é que você vai fazer uma reportagem de algo que você não conhece? Você cola em quem conhece. Colei no Tonhão. Muito bacana. Mas esse foi só o primeiro depoimento. Agora tem outra pessoa muito especial que também deixou um recadinho para você. E aí, pessoal? Quem está falando com vocês é o Marcelo, esposo da Lucimar. Bom, vou falar então um pouco da Lucimar. Ela é muito atenta com a família, né? Com os irmãos. Ela vem de uma família com muitos irmãos. Ela é a 8ª ou 9ª, é a caçulinha da turma. Então, ela tem uma preocupação grande com essa família, que ela ama bastante, e com a mãe, que já tá de idade. E a gente está junto há mais ou menos esse ano a gente vai completar 26 anos, entre namoro e casamento. E temos 2 filhos, a Sofia tem 11 e o Henrico tem 7 anos. Duas criaturinhas iluminadas na nossa vida. Não sei, a gente tem uma vida simples. A Lucimar é uma pessoa muito simples, uma mulher alegre, uma mãe atenta, que apesar dela trabalhar muito,
ela é muito atenta com as questões da casa, né? Comigo, com cuidado comigo, com as crianças. Espero que vocês gostem de estar conversando com ela e tenho certeza que a gente está aqui para falar com vocês porque a gente um dia também esteve aí estudando, buscando ter pessoas que fossem, que nos servissem de caminho, e eu acho que essa pessoa, Lucimar, é um caminho, um exemplo de humildade, de trabalho, de perseverança, uma profissional 100%, uma mãe 100% e uma esposa maravilhosa. Obrigado, quero agradecer também a Cris, o meu grande amigo Oswaldo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que o que vocês conversem aí amplie os horizontes e auxiliem vocês. Uma profissão bacana, uma profissão que requer muito trabalho, mas é muito gratificante, pode ter certeza disso. Obrigado, pessoal. Nosso grande Marcelo, hein, Lucimar? Ô, meu marido. É bom ter um companheiro assim, Lucimar, para você poder se dedicar, ser uma profissional dedicada, a gente precisa de um grande parceiro também, né? Oh, muito, muito. Nossa. Ai, gente, o coração agora ficou apertado. Não tem palavras. É porque o Marcelo, ele... Ah, gente, eu não gosto de ficar assim emocionada, porque a gente tem que conversar, não pode ficar embargada. O Marcelo, ele é um companheiro, assim... A gente só tem a família que tem hoje por ele. Assim, não é por mim. Porque eu fiz a opção pela minha carreira e mergulhei totalmente nela. Então, o meu marido, ele foi todo o restante da nossa vida, até a construção da nossa família, foi ele. E ele que dá a base para tudo, até hoje, assim, do cuidado mais de perto com as crianças, né? A gente namorou 12 anos, né? Por isso que ele falou, de 25, vamos fazer 26. Não tem como dizer, temos tantos anos de casados, porque foram 12 anos de namoro, então já fizemos bodas de prata de namoro e casamento. E durante essa trajetória toda, ele até queria casar antes. Falei, não, eu estou focada, e ele me respeitou nessa minha linha de querer apostar na minha carreira. E aí, até que um dia, eu falei, vamos construir a nossa casa, vamos construir uma casa, vamos casar. Vamos casar. Eu é que falava e vamos ter filho agora. Vamos ter filho, vamos ter o segundo. Então, tudo eu falava, agora eu queria, e ele vinha junto, me conduzindo, me dando a base para tudo isso, para essa família que a gente está construindo, 2 crianças maravilhosas. Eu só tenho a agradecer muito ao meu marido. Beijo, surpresa maravilhosa. E ele não me falou nada, ele só falou que queria vir aqui, gente, acompanhar, e eu não estava entendendo por quê. Tá bom. Uma salva de palmas, por favor, para o Marcelo e para você. Então vamos continuar por aí, depois do momento de emoção, né? Nossa. O Marcelo realmente é uma figura ótima, ele é muito generoso, inclusive com a gente, com os amigos, ensinou o Oswaldo a dirigir. Eu tentei, né, ensinar, mas o Marcelo tem toda uma paciência, e é interessante que ele também é da comunicação, né? Ele trabalhou em televisão, meu marido trabalhou em televisão antes de mim. Então ele entende como é que funciona uma rotina, o ritmo. E aí depois ele acabou indo para outros caminhos profissionais e eu entrei na televisão. Olha, tudo é perfeito nessa vida, né, gente? Então uma pessoa que trabalhou em televisão, que já sabia como era a loucura, foi preparada porque viria alguém... agora essa pessoa que vai trabalhar em televisão, você já sabe tudo que você vai passar. Tá tudo encaixado, tá tudo roteirizado. Tudo. Muito bem. Vamos chamar um intervalo daqui a pouquinho, João? Agora já, professora. Vamos lá. Bem, agora eu só preciso, né, anunciar que o período de participação para o sorteio está encerrado. A partir de agora não estamos mais anotando os nomes de quem seguir as regras, porque o tempo acabou. Fábio, o João é bravo aí, né, João? Lena, então, Fábio, gente. vai, senão o João vai ficar bravo. Lena Ficha. Que nós vamos para um rápido intervalo agora, e para a gente preparar tudo aqui, e quando a gente voltar, vamos anunciar o ganhador dos ingressos, né? Então não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta.
A internet, como a maioria das coisas, tem dois lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. Eu sempre faço tudo com muito amor e muito carinho. Deve ser por isso que meus sonhos se tornam cada vez mais nítidos, com tanta cor e brilho. É fato, nossas ações deixam o futuro e o presente em sintonia. O que eu espero para os próximos 50 anos? Eu não espero, eu faço. Bem, já voltamos, foi bem rápido, né? A Criselle já está de volta com os nomes dos participantes, então vamos para o momento descontraído do programa e em seguida faremos o sorteio ao vivo. É hora da pergunta nada a ver. Pode rodar a vinheta, diretor? Lucimar, o que é mais triste? Abrir um pote de sorvete e ver que tem feijão, ou colocar o leite no copo e descobrir que não tem chocolate em pó? Para mim, nenhum. Gente, por que vocês acham que eu sou magra desse jeito? Porque eu não como. Nossas perguntas nada a ver sempre flopam, gente. Desculpa. Primeiro, não deu certo empreendedorismo, ninguém assistia a novela. Hoje ela nem come o que a gente está falando. Eu sempre digo o seguinte, se eu tô com fome, com sono, muita fome, muito sono, eu prefiro dormir. Então, para mim, se eu abrir o pote ali e não tiver sorvete, eu vou dormir. Muito bem, gente. Vamos passar algumas perguntinhas aqui da nossa interação. A Jaqueline Moto está falando exatamente sobre o que a gente está fazendo aqui. Uma das coisas que estamos discutindo em sala é sobre a interatividade, que vários programas vêm aderindo, inclusive no seu jornal. Você acha que essa interação, essa instantaneidade na interação, é boa ou é ruim? Quanto que ela interfere no jornalismo? Ela é muito boa até o limite que você tem que saber dar para a notícia, né? A gente sabe de situações de você pegar um vídeo na internet e achar que aquela notícia é de hoje, está bombando, e coloca no ar, e depois você fica sabendo que isso aconteceu, sei lá, 2, 3 anos atrás, e não era nem na sua região. Não que isso tenha acontecido com a gente, graças a Deus, mas a gente sabe que isso já aconteceu. Então, assim, você tem que ter todo um cuidado de apuração normal. Assim, você tem que aproveitar tudo de bom que vem dessa interatividade. É maravilhoso você ter esse contato com o telespectador, que hoje em dia todo mundo é um pouco jornalista, um pouco repórter, você está na rua, você é testemunha de um acontecimento, e é muito bom quando você recebe isso das pessoas, tendo esse cuidado, que é normal da nossa profissão. A gente tem que apurar, tem que verificar se aquilo realmente, até que ponto é verdade, está impactando na vida das pessoas. Antes a gente tinha muito aquela, quando iniciou a coisa da internet, dos sites, a gente precisa dar primeiro. Não, a gente tem que dar primeiro quando a gente tem uma boa apuração. E a interatividade, os telespectadores, a população de uma maneira geral, nos ajuda muito hoje em dia nesse processo. É maravilhoso ter esse contato em todos os sentidos de apuração de notícia, da informação, de saber como é que o nosso trabalho está sendo recebido pelas pessoas. Tudo isso é muito bom
com os critérios que a gente tem que manter naturais da nossa profissão. O Wilson Brito, né, que até é o nosso sonoplasta aqui, está perguntando se você já teve alguma repressão política na sua carreira, Lucimar. Olha, para dizer que eu nunca tive, assim, teve uma situação que eu diria assim, que eu poderia comentar, mas eu acredito assim, a falta de experiência do político, que ele estava começando e ele ligou, na chefia de redação, ligou na emissora para reclamar de uma matéria nossa que a gente não tinha citado o nome dele na reportagem. Não tinha nenhum erro de informação, nada, ele só queria ter sido citado. E eu comecei a argumentar, dizendo que aquilo ali a gente até poderia ter citado, mas se não ocorreu isso, não houve nenhum erro de informação na condução da reportagem, não teve nenhum comprometimento no entendimento da notícia. E ele não aceitou muito o meu argumento e, no fim das contas, ele quis dar um ar assim, mas você sabe com quem você está falando? Aí eu falei, bem, se o senhor quiser continuar falando de jornalismo, de notícia, informação, eu estou aqui para a gente conversar. De resto, acho que a gente não tem mais o que falar. Aí ele pediu desculpa, enfim, aí a gente conduziu o fim da conversa de uma maneira educada e transparente. Mais uma pergunta aqui, do André Nicolau. Ele diz o seguinte: notícias de roubo e violência causam a comoção pública, mas em alguns casos, esses vilões, entre aspas, que ele coloca aqui, são inocentes ou vítimas de um erro de comunicação. Você acha que o jornalismo, no formato que está hoje, tem abertura ao direito de resposta ou a fazer uma errata, a dizer que errou? Muito, muito. Isso já aconteceu, inclusive, no Jornal Nacional. O William Bonner dizendo, né, nós erramos, e fazendo questão de dizer, nós erramos. Nós já fizemos isso, fazemos, vamos fazer sempre que necessário, porque está em jogo a nossa credibilidade e a nossa preocupação de mostrar para a população que a gente também é passível de erro, né? Isso tem que acontecer sempre, sempre nessa linha de que antes de acontecer a gente precisa fazer a melhor apuração possível e dar todas as versões possíveis. A gente fala muito que não existe uma única verdade, né? E realmente não existe. A minha verdade é minha, que pode ser diferente da verdade do outro, falando aí de pessoas envolvidas num crime, por exemplo. Então, eu acho que não tem muito segredo, a gente simplesmente tem que ouvir as pessoas, dar a possibilidade de elas usarem o espaço que é delas, para elas repassarem a informação de acordo com o entendimento que elas têm. Tudo bem, são muitas as interações. O Alisson Maruyama está mandando um monte de smiles, coraçõezinhos, olhinhos com corações, beijinhos. Minha chefa, né? O pessoal está até interagindo com ele aqui na nossa live. Estão dizendo, olha, um casalzão desse, bicho. A Natália Rabelo falando do casal. Né? O Sandro Gomes está dizendo aqui, foi seu diretor de TV também e já sabíamos que ela iria longe. Saudades de você, minha amiga. Marcelo, gente boa também, pessoas do bem, abraços ao casal. A Ingrid Monteiro, que é uma das nossas estudantes, perguntando como é que é a sua relação com o famoso ponto. Esse aparelhinho de comunicação no ouvido, né? Você usa ponto? Sim, uso ponto. O Antônio Marcos, do Tonhão, fica no meu ouvido ali. O ponto é muito bom, porque é assim, eu tenho que me controlar, porque muitas vezes eu quero fazer a minha presença ali diante de alguma circunstância de dificuldade, quero ajudar, na verdade, muitas vezes eu posso até atrapalhar. Mas aí, então, nessa hora, o ponto é muito importante para você conversar e ouvir, saber o que está acontecendo. O jornal, normalmente, ele não é tranquilo, né? Você está no ar, você iniciou, às vezes, a matéria que era para abrir o jornal, ela não está pronta, você não sabe nem se ela vai ao ar, e isso já aconteceu, a gente já teve situação de chamar uma reportagem que tinha que ter sido gerada de uma outra praça, uma outra emissora, e não chegou. E aí, no fim das contas, você não pode deixar de dar notícia, né? Não é porque somos de televisão, queremos dar a entrevista, a imagem, enfim. Mas se você não tem isso, você tem a possibilidade de o apresentador dar a notícia, pronto, acabou. Então, o ponto ajuda muito nisso. Recentemente, também teve uma situação assim, fantástica, vamos dizer, e fora do comum, que eu já estava lendo uma notícia sobre uma empresa. Tinha havido uma situação negativa na empresa e a gente precisava do retorno. E eles, durante o dia inteiro, não tinham passado o retorno. E eu já estava lendo
que a empresa, até o momento, não se... Aí entrou o Antônio Marcos no ponto e disse, a empresa se manifestou agora, ela disse que amanhã a fábrica vai voltar a operar. Então, quando eu estava dizendo que não, neste momento a empresa agora nos deu a informação de que a fábrica vai voltar a operar amanhã. Muito bem, Lucimar. São muitas as interações, o ao vivo é assim, né? E essa instantaneidade, essa interação que a gente pode ter, né, com essas novas tecnologias. Tem muita gente mostrando seu carinho por você aqui. Depois você dá uma lidinha na live ali, que vai permanecer na nossa página, né? E a gente segue por aí para encerrar o programa, porque a conversa foi tão boa que a gente nem viu que o tempo passou e já se estendeu. Já acabou! Já acabou! Então vamos seguir daí, João. É o Fábio, prof. Bom, gente, você curtiu, você comentou, você compartilhou a nossa live e a Criselle voltou aqui para um dos momentos talvez mais esperados do programa, que é o sorteio de um par de ingressos para o show do Nando Reis. Aqui ela fez uma planilha, né, com os nomes de vocês estão aqui. E aí, Criselle, teve muitas participações? Olha, teve bastante gente que curtiu, que amou, que, enfim. E nós tivemos 33 compartilhamentos e inúmeros comentários. Mas aqui na tabelinha a gente tem 43 nomes que vão participar do sorteio, que seguirão certinho as regrinhas de comentar e compartilhar. Bom, eu vou passar essa bola para a Lucimar. E escolhe, por favor, um número de 1 a 43. 43. Você que vai decidir o sorteio, hein, Lucimar? Gente. Olha a responsabilidade. Desculpe aí, tá? 1 a 43. Eu queria ganhar, mas também não estou participando, então eu vou na linha mais ali para baixo da fila, porque eu gosto muito do número 5. 5. Tassiane Ito. É Jaqueline Imoto, Fábio. Desculpa. Você iludiu a Tassiane, Fábio. Por Tassiane, momento. não, esqueça. Desculpa. A Jaqueline está aqui, uma salva de palmas para ela, por A favor. Jaque? Mostra ela, gente. A vencedora do sorteio. Jaque. A Tassi era a número 6, desculpa, é a Jaqueline. Muito bem, Aproveite, Jaque. auditado pela BDO. Mostra a Jaque, gente. Jaque, você poderia vir por aqui pegar os ingressos? Vamos fazer a entrega aqui agora. Fazer a entrega aqui ao já vivo. garante aí, menina. Pessoalmente, ela sempre ganha, né? Aqui está seu par de ingressos para o show do Nando Reis. Aproveite, parabéns. Gente, eu não ganho nada. Nunca ganho nada. Eu também não. Gente, sorteio de rádio, nunca. Eu preciso fazer um agradecimento ao Shopping Bosque dos IPs. A gente conseguiu essa parceria exclusiva. Só nós na cidade estamos fazendo esse sorteio. E eu preciso agradecer a Juliana do marketing que liberou a gente, permitiu que nós fizéssemos esse sorteio. Nós seguimos as regras, compramos lá e sorteamos aqui. E a Jaqueline ganhou. Muito obrigado, Shopping Bosque dos IPs. E agora eu preciso fazer a pergunta final, Lucimar. A última de todas. Microfone, João. Opa, desculpa. Foi igual a Paula. Enfim. Você tem algum conselho ou algumas palavras para dizer para nós, acadêmicos de jornalismo, em relação à profissão ou ao mercado de trabalho? Conselho. Ai, se fosse bom a gente não dava, né? Oh. Cobrava. Eu vou repassar um conselho, né, uma dica que eu recebi lá na minha universidade, nos meus tempos de estudante, de um dos meus maravilhosos professores, que ele dizia o seguinte: jornalista gosta muito de pensar no que vai questionar, no que vai falar, no que vai escrever, e muitas vezes deixa de ouvir. Então, a gente tem que ouvir muito bem o entrevistado, ouvir as pessoas, prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Porque, às vezes, você vai fazer uma pauta, chega lá, essa pauta não existe, você tem outra reportagem muito melhor para ser feita. A partir do momento que você estiver ouvindo as pessoas e prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Então, acho que essa é uma dica que valeu para mim, vale até hoje e vai valer para vocês, com certeza. Mais uma salva de... curtam a nossa profissão, porque ela é maravilhosa. Mais uma salva de palmas, por favor.
Bem, então é isso, o Deu Certo vai ficando por aqui. A gente se despede agradecendo a sua audiência e a sua participação. Daqui a pouco, às 10 da manhã, tem o segundo programa da temporada Multimídia. E eu convido vocês para assistirem a apresentação de outro grupo de colegas da nossa turma. As meninas vão entrevistar o DJ Ken, Prog-K. Conforme elas, vai ser uma entrevista eletrizante, não vão perder, viu, gente? E eu queria agradecer novamente a você, Lucimar, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui mesmo, de coração, pela simpatia, pela disponibilidade. Eu espero que você tenha se divertido, que tenha valido muito a pena estar aqui. Espero que você tenha se divertido, que você tenha se sentido em casa. Foi uma entrevista muito produtiva pra gente. Eu agradeço muito a sua participação. E toda essa produção que vocês fizeram, nossa, fiquei emocionada mesmo. E agradeço por estar compartilhando com vocês as minhas experiências. Espero que tenha servido alguma coisinha aí para vocês. Muito obrigada e pelo carinho. Salva de palmas. Bom, então é isso, né? O Deu Certo volta daqui a pouco. Tem mais Deu Certo daqui a pouco. E a gente, nós 5 aqui, ó, eu, o Fábio, a Crisele, o Renan e o Felipe, a gente volta no dia 18 de outubro, né? Nós voltamos com outro super programa para você. E aí vai ser outro entrevistado, outra interação, outro processo. Mas dia 18 a gente está de volta aqui e a gente se vê. Até lá. Tchau.